Fala galera da Dragon, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Cariani, nutricionista esportiva. Estou em casa hoje porque estou de férias, mas não deixamos de fazer conteúdos para vocês. Estou esperando o Felipe Linhares, nutricionista e educador físico, para falarmos um pouco de proteína, porque no vídeo anterior nós falamos sobre carboidratos, que não menos importante do que a proteína para construção muscular. Então tô esperando ele chegar, tá atrasado, né, Gui? Tá bom? Então vamos esperar aí um pouquinho. Passa o reloginho. Quem não sabe também, o Felipe acabou de competir e também tá naquela semana de preparação. Coitado, tá cansado, mas ele veio gravar também. Então todo mundo de férias gravando. E aí, Fih? E aí, tudo Tati, bom? tudo bem? Tudo jóia. Vamos entrar? Fala, Gui. Tava falando agora pro pessoal, fecha lá o portão. Tava falando agora pro pessoal, ele acabou de competir. Ficou em segundo, mas merecia primeiro, certeza. O Gui vai colocar a fotinha pra vocês verem. Vamos entrando, Gui, que você já é de casa. Tô meio cansadinho ainda, porque pra recuperar não é fácil não, né, Não Tati? é, né? Ah, não, vai uns 3, 4 dias. E já tem outra competição daqui Uma 12 semana dias. praticamente. Não nesse final de semana, no outro fim de semana. Então a gente já tá no foco de novo, né? Eu tava falando pro pessoal, Fih, que hoje nós vamos fazer um vídeo sobre proteínas, explicando o básico para quem não conhece, quantidades, tipos de proteína, e que não mais importante do que o carboidrato para construção muscular, certo? Com certeza. Tanto a proteína quanto o carboidrato, os dois são muito essenciais para hipertrofia. Eles têm que estar numa homeostase, tem que ter uma certa Adequação, uma combinação. Então, como nós falamos no outro Isso aí. vídeo, tudo é 100%. Então, temos que ter desse 100% quantidade de proteína, carboidrato e gordura. Como manuseá-los, aí é a forma que você vai fazer da sua dieta para dar a diferença, mas tem que ser o 100%. Tem que ser o 100%. Vamos sentar então um pouquinho, porque falar de pé não dá, né? Bom, galera, como hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre proteína, o que é proteína? Vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Imagina um trem. A proteína é o trem. Cada vagão é os aminoácidos. Então, dentro de uma proteína existem vários aminoácidos. A proteína é absorvida pelo corpo, mas na hora de ser sintetizada, ela não é sintetizada de uma maneira completa. Ela é sintetizada em forma de aminoácidos. Cada aminoácido tem uma função. Então nós vamos falar um pouco sobre os diversos tipos de proteína, né, Tati? Nós temos os aminoácidos essenciais e não essenciais. Então as proteínas são animal e vegetal. As proteínas animais são frango, carne, peixe, ovo, whey. Proteína vegetal, nós utilizamos as castanhas, amêndoas, quinoa, o feijão, que o pessoal gosta muito, né? Que o brasileiro não vive sem. Até quem viaja, tem gente que carrega feijão para fora do Brasil, porque realmente a combinação de arroz e feijão é uma combinação bem legal de aminoácidos de fonte vegetal, né, Fih? E das proteínas animais, das proteínas de carne vermelha, por exemplo, quais são as mais usadas que tem uma quantidade menor de gordura? Alcatra, patinho, filé mignon, apesar de que o filé mignon a gente estava até conversando, né? Alguns vêm com uma capinha de gordura, então é só você retirar, né? Se a gordura tem que ser retirada antes do cozimento. Sempre retirar a gordura das carnes antes do cozimento, antes da cocção. Por quê? Porque se você tiver com a gordura no momento da cocção, essa gordura ela vai ser absorvida pela carne. Então, claro, se depois você cortar a gordura, vai diminuir a quantidade? Vai, mas a carne já absorveu uma pequena quantidade do que tinha de gordura ali. Isso. Aí você pergunta, tá bom, Tati, vocês falaram pra gente qual que são as proteínas animais, as proteínas vegetais e o que eu consumo, porque ultimamente muitas pessoas acabam virando vegetarianas ou não são vegetarianas, mas não querem mais fazer uso de carne vermelha, porque escutaram que o excesso de carne vermelha dá câncer a longo prazo. Isso não é uma mentira, né, Fih? Existem estudos, mas porque a proteína da carne é uma proteína que demora muito para ser absorvida, então às vezes acaba demorando demais no intestino, juntando muitas bactérias, e com isso tem toda uma explicação científica que ficaria um pouco chato se a gente fosse explicar aqui, que causa isso. Mas ela também é importante porque ela tem quantidades de vitamina B12, de ferro. E na proteína vegetal o ferro é diferente, a absorção é muito menor. Falando dos aminoácidos essenciais, nas proteínas de fonte animal
Ó, meu passarinho. Nas proteínas de fonte animal, a absorção dos aminoácidos são muito melhores. Das proteínas vegetais, não é que não tem quantidades, por exemplo, de BCA, que são os aminoácidos essenciais. Nós vamos falar alguns: isoleucina, leucina e valina, que compõem o BCA, metionina, lisina, triptofano. Isso aí. E tem na internet uma tabelinha bem legal da quantidade, eu tenho até ali no celular, que você necessita por dia dos BCAs, até 70 quilos, acima de 100. Até deixo no final um print para vocês darem uma olhada. Então, essa é a importância e a diferença. Para os vegetarianos ou para as pessoas que estão querendo diminuir a quantidade até da carne branca, que só fazem uso de leguminosas, né, da proteína vegetal mesmo, tem que fazer exame ou suplementar com B12, ferro, zinco, magnésio. Uma estratégia legal para o vegetariano é utilizar a vitamina C. Então, por exemplo, na salada colocar um limão ou tomar uma limonada após a refeição. Por quê? A vitamina C ajuda na absorção do ferro. Sim. O ferro M, que é o ferro da carne, ele tem uma absorção de aproximadamente 30%. E o ferro não M, a absorção é muito menor. Porém, quando você utiliza uma vitamina C, essa absorção aumenta bastante. Não chega igual a da carne vermelha, mas já aumenta consideravelmente. Então, sempre que o vegetariano for comer algo que tenha ferro, proteína, utiliza também a vitamina C junto para ajudar. Eu costumo, quase todos os meus pacientes, eu já faço indicação de vitamina C, porque tem um desgaste muito grande, muitos radicais livres, porque treina bastante. Então, a vitamina C, ela já vem com uma importância muito grande, tanto as pessoas que fazem o uso da proteína animal e muito maior da vegetal. Então, não esquecendo de que se você não faz o uso de carnes, de proteína animal, nem carne branca, nem carne vermelha, fica atento às quantidades de B12 e ferro principalmente. Agora, quais as quantidades de proteína? Porque o pessoal quer saber, né? Qual a quantidade que eu faço o uso para ter um desempenho muscular, né? Varia muito se a pessoa é sedentária, atleta, se ela tem alguma patologia, se é um indivíduo hormonizado ou não hormonizado. Sim. O que acontece? Um atleta, ele pode variar de 1,2 até 2, normalmente. Depende se ele é um atleta de ciclismo, um atleta da musculação. Galera, é diferente um praticante de musculação e um atleta de fisiculturismo, tá? E nós estávamos brincando, inclusive, aqui antes da gravação, de que o corpo não é uma matemática. Então, existem estudos, nós nos baseamos em cima disso, fazemos avaliação física, avaliação antropométrica, para saber o quanto essa pessoa tem de massa magra, porque isso influencia bastante, na verdade. Para vocês entenderem o que são estudos científicos. Os cientistas pegam uma porção de um público e uma amostra de pessoas. Eles selecionam uma amostra de pessoas, que é o que a gente faz bastante no laboratório. Então, para alguns eu dou o Fio e o Renato trabalham bastante nessa parte de ciência. Para uma galera eu dou um X de proteína, para outra eu dou um Y, para outra eu dou... Cada uma eu dou uma quantidade e vejo a reação que ela tem. Então eu vou ver, se aquela que consumiu mais realmente hipertrofiou mais, se não hipertrofiou. Como que a gente vai saber? Nós vamos fazer avaliação com a bioimpedância, exatamente. Várias avaliações. Por isso que os estudos são de um determinado público, então sempre há diferença. Por isso um profissional, para saber, ter esse feeling de saber se está com excesso, através de exames também. Galera, excesso de proteína não causa problema na função renal, a não ser que você tenha, no mínimo, uma predisposição ou já tenha esse problema. Na verdade, isso aí. Se você tiver um problema pré-instalado, claro que o excesso de proteína é muito complexo. Por exemplo, um paciente renal, realmente ele tem que reduzir essa quantidade de proteína, assim como depende da filtração glomerular dele, até a quantidade de água tem que ser quantificada. Agora, se você não tiver nenhuma patologia renal, o excesso de proteína, ele vai sair na sua urina. O que acontece? O excesso de proteína, o corpo sempre tem uma homeostase. Como a Tati falou, é muito importante, tanto a proteína quanto o carboidrato. Quando ele vê que você tem mais proteína do que aquilo que você precisa, ele quebra essa proteína e faz um processo que chama-se gliconeogênese, transformando essa proteína em carboidrato. Para ele transformar essa proteína em carboidrato, a proteína tem um famoso grupo que a gente chama de grupo amina. Ele espelha esse grupo amina pela urina, que acaba saindo como ureia. Então, teoricamente, o excesso de proteína, ele vira carboidrato
e elimina-se a ureia. Sim. Agora, uma coisa interessante, Tati, nós falamos sobre aminoácidos essenciais e não essenciais. Fala pra galera, qual que é a diferença? O que é um aminoácido essencial e o que é um aminoácido não essencial? O aminoácido essencial é o que o nosso corpo precisa, então ele precisa através de algo que você dê para ele, de exógeno para endógeno, então através da alimentação, através da suplementação. E os aminoácidos não essenciais, não que eles não sejam tão importantes, mas o nosso corpo já produz, por exemplo, a glutamina, né, Fih? Isso aí. Então, para vocês entenderem, para algumas pessoas podem ficar confuso, para outras podem já terem escutado muitos, né? Mas o que nós queremos deixar para vocês é que existe quantidades padronizadas de proteína, certo? Quais a importância dos aminoácidos essenciais e não essenciais? Quais são os tipos de proteína? Vamos falar um pouquinho então, por exemplo, num pós-treino, Tati, o que eu comeria? Eu comeria uma carne vermelha? A importância da absorção do pós-treino nós já falamos do carboidrato, principalmente, a primeira importância é o carboidrato, depois a proteína. O whey, ele é muito bem-vindo, gente, porque é uma absorção rápida, que você tem em 20 minutos, 15 minutos, aproximadamente, né, Fih? A diferença do isolado e das várias formas que tem de whey no mercado, concentrado, blends, é que o isolado não vai ter nada de carboidrato, a quantidade é irrelevante, não vai ter nada de gordura e principalmente não vai ter lactose. Então é uma proteína mais pura, é a melhor? É inevitável não dizer que não é a melhor. Não que você não possa consumir outras proteínas, blends, com uma albumina, com a caseína mesmo, né, que tem uma absorção mais lenta, em horários intercalados. Intercalados, isso aí. Isso. E o pré-treino não necessariamente precisa ser o whey. Muita gente pergunta, mas eu não posso comer? Claro que você pode comer. Deve comer. A única coisa assim, não é com todo mundo, mas com uma grande parte da população. Após a atividade física, a sua temperatura corporal sobe, a fome diminui. Então se você treina muito intenso, logo após o treinamento físico, você não consegue comer. E aí, qual que é a melhor opção? É a opção líquida. Até porque a absorção vai ser muito mais rápida. A absorção da carne branca também tem uma absorção legal entre 3 e 6 horas. E você necessita da construção muscular não só pós-treino, durante o dia, que é o que o pessoal erra, gente. No consultório, eu não sei você, Fih, mas eu tenho toda a anamnese alimentar que eu faço. O que a pessoa pega? Proteína, só come proteína no almoço e no jantar, ponto. É verdade. Eu acho que uma distribuição, tem que ser durante o dia. O grande déficit das pessoas de proteína é por conta disso. A proteína não pode ser consumida toda no momento só. Eu tenho muito paciente que fala assim, não, mas eu como bastante proteína. No almoço eu como 200, 300 gramas e no jantar eu como 200, 300 gramas. Galera, a absorção não é assim. Você tem um máximo de absorção por refeição também. Então, por exemplo, se eu preciso de 180 gramas de proteína por dia, eu tenho que dividir isso em 6. Vão dar 6 refeições de 30 gramas. Se eu comer 2 refeições de 90, eu não vou ter absorção desses 90. Eu vou ter absorção de 30, 40. Não quer dizer assim, na verdade, eu tô comendo, mas não tô absorvendo aquilo que eu quero. Então, é muito complexo isso. Sempre tem que ser dividida. Todas as suas refeições tem que ter carboidrato e proteína. Claro, se você está fazendo um low carb, uma quantidade menor de carboidrato, uma quantidade menor de proteína. De gordura também. Ou gordura, se for diminuir bastante o carbo. Agora, a proteína é importante ter em todas as refeições, porque a absorção dela não dá para absorver tudo de uma vez só. Dá saciedade, diminui o índice glicêmico de alguns alimentos, tá, galera? Lembrando também, os praticantes de atividade física fazem um consumo maior de proteína, então não esqueçam de colocar aí no suplementinho de vocês probiótico. Nós precisamos melhorar essa flora intestinal, tá? Então tem probióticos naturais, que você até faz, ele vai crescendo, né? Que vai crescendo, assim. E tem os probióticos através de manipulação, através da indústria farmacêutica mesmo, que faz na farmácia. Então lembrando, sempre, para qualquer opção que vocês forem escolher, de proteína animal ou vegetal, probióticos e vitamina C. Aí, se você não faz o uso de proteína animal, é legal suplementar com B12, com ferro, fazer um exame, ir no nutricionista, porque aí tem que ter uma quantidade maior de vegetais, na verdade, Fih? E assim, muita gente chega no consultório e fala assim, eu já sou vegetariana há 4, 5 anos,
minha quantidade de vitamina B12 de ferro ainda tá normal. Mas pra baixar, você tem que estar muito ruim. Os exames... Demora, porque você tem um estoque. Esse estoque dura durante uns 10 anos aí, consegue te manter. Só que quando baixa, baixa de uma vez. Entendeu? Então você tem que ter esse cuidado. E assim, a gente tava falando um pouco sobre a quantidade, né, Tati? Qual é a quantidade normal para uma pessoa sedentária de proteína? Os estudos dizem que é de 0,8 a 1 grama, tá? Mas aí o que acontece? Foi o que nós falamos. Se você faz uma dieta que normalmente uma pessoa sedentária, ela vai precisar de uma quantidade menor de carboidrato, então ela acaba aumentando um pouco mais essa proteína. Mas o foco é sempre ter os vegetais para dar saciedade. E galera, a gente vê muito atleta falar assim, eu tô comendo 50 gramas de proteína por refeição, fazendo 7, 8 refeições, o que daria 350 gramas de proteína por dia. Galera, foi o que eu falei a princípio, é muito diferente o indivíduo hormonizado de não hormonizado, porque o hormônio ajuda na síntese proteica. Então, claro, se ele tá tomando algum tipo de hormônio... Você tem que ter aminoácidos. Isso, você tem que ter uma quantidade de proteína muito maior. Não dá pra calcular o quanto maior, porque depende da quantidade que o cara toma, do metabolismo dele. Aí o que acontece? Nós estamos tendo que ver essa questão. De a urina, como é que sai, né? Se ela sai muito mais amarelada, com cheiro, que é uma característica da ureia, tá? Agora lembrando também, pessoal, que o pessoal tem muita dúvida que pergunta pra gente. A proteína crua e desculpa, corta. Os alimentos fontes de proteína crua, vai colocar isso não, né? Acho que eu vou. Acho que eu vou. É que a gente fala tanto disso, né? Os alimentos fontes de proteína crua e pronta mudam. Então, às vezes você fala assim, quanto tem um frango depois de pronto? Aproximadamente 30. Cru, 22, muda muito de tabela para tabela, tá? Vão lá pesquisar antes de vocês julgarem a gente. Galera, uma dica para vocês, quando vocês forem pesquisar, por exemplo, na tabela Taco ou na Philip, sempre olha a cocção, tá? Exatamente. Então, por exemplo, não vai lá e olha assim, o frango tem 20 gramas de proteína, 22 gramas de proteína, não. Olha lá, eu vou fazer um frango cozido. O frango cozido tem X, o frango grelhado tem Y, o frango cru tem Z. Cada cocção muda a quantidade de proteína. Por quê? Claro que muda o peso com a cocção. Algumas desidratam mais, outras desidratam menos. Então na mesma quantidade acaba mudando. Então isso é importantíssimo. E na tabela fala, né? A tabela tem lá todas as cocções. Depois de pronto, o que mais tem é o frango e a carne. Peixe, o lombo, que é uma proteína muito boa, porque tem pouca gordura, que poucas pessoas usam. Mas a gente usa bastante, que a proteína do porco, a lombinha, como se fosse a bistequinha, né? É como se fosse um filezinho que eles fazem do porco. Então tem pouca gordura, é uma proteína bem legal, porém a quantidade é menor do que o frango e a carne. E o peixe também. Aí vai da estratégia de cada um. Por exemplo, eu preciso comer muito, então eu opto pelo aquele alimento que dá em menor quantidade a quantidade de proteína que eu preciso. Sim. Se você tem fome, você pode optar por aquele que dá maior quantidade. Então, o lombo dá mais, uma quantidade aí de X gramas a mais. Bom, eu vou colocar o lombo que vai saciar mais a minha fome. Então, resumindo, aí o pessoal vai falar, então tá bom, então já que eu posso escolher, eu vou comer as 6 refeições que eu preciso de proteína de carne vermelha. Não, de preferência, ovo e carne branca e uma refeição de carne vermelha. Qual que é a diferença da carne vermelha pra carne branca, galera? Você sabe, Tati? Como assim? O que muda tanto, assim, que a galera sempre escolhe assim? Sim, a carne vermelha, se for essa a sua resposta, a carne vermelha tem uma quantidade maior de gordura. Isso. Então, por exemplo, se o Felipe, como faz refeições de 1h30, 10, 12 refeições por dia, se ele vai consumir muito a carne vermelha, vai ter muita gordura. Mas lembrando que alguns peixes também, como o salmão, se você escolher o salmão, tome cuidado com a quantidade de gordura. Então, por isso que é importante um nutricionista, para que ele faça toda a composição de proteína, gordura e carboidrato para você na quantidade adequada. Para bater a quantidade calórica. Porque aí você pensa assim, vou colocar um peixe branco e vou colocar um salmão, são quantidades calóricas diferentes. Por quê? O salmão tem a gordura. Você vai falar gordura boa, mas é caloria. Exatamente. Tá? Então fica aí a dica. Quem tiver mais dúvidas, entra na tabela Taco, na tabela
da Philip. E uma outra dica pra vocês, vem cá. Ó, essa dica é importantíssima, porque tem muita gente que passa no consultório e fala assim: Fi, o problema de eu consumir proteína sempre é que eu não tenho o tempo pra ficar fazendo e tudo mais. Então a Tati vai dar uma dica boa aqui que eu também uso. Se você quiser fazer dieta, não adianta nós calcularmos tudo bonitinho, deixar na planilha pra vocês se vocês não fizerem. Então o resultado não vem. Eu falei ontem, durante o dia inteiro na consulta. Eu planejo, mas os 50% do resultado vem de vocês. Então tem que cozinhar, gente, tem que congelar se não tem tempo de fazer todos os dias e deixa nas Tupperwares. Vem cá. Tupperware tem uma coisa que minha mãe é viciada. Então só não repara porque é terrível, mas como eu gosto de cozinhar, eu necessitaria ter umas panelas e umas Tupperwares, da Tupperware mesmo de verdade. Mas ó, gente, ó, carninha já tá no final porque eu... Tem um marido bodybuilder. Peixinho, tá vendo? Olha lá. Quer ver? Calma que tem outra geladeira, vem cá. Galera, eu uso muito frango, lombo desfiado por conta disso, carne moída. Porque eu faço, por exemplo, no domingo, então eu faço 1,5 kg na panela de pressão. Aí eu divido nas porções que eu tenho que consumir e já deixo tudo guardadinho no Tupperware, no congelador, na geladeira. Franguinho. Aqui eu não congelo, porque não dá tempo. O Renato come muito, então tem que fazer todo dia, cada 2 dias, tá? Então, ó, essa carne aqui eu ainda não temperei, vou temperar. Você cozinha, desfia e tempera como você quer, tá? Então, galera, aí ficou a dica, facilita muito na dieta isso, hein? Porque já estando pronto, já tendo tudo separadinho, fica muito mais fácil de você só alinhar aquilo que você já recebeu de cardápio, levar pro trabalho, colocar numa térmica e consumir. Isso. Bom, gente, pra finalizar, como a gente fala muito e acaba, né, se empolgando, o que nós vamos fazer a partir de agora? Deixem nos comentários perguntas. Então no próximo vídeo nós vamos selecionar as principais perguntas e responder para vocês. Aí assim nós conseguimos tirar dúvidas da grande maioria, porque talvez o que nós falamos tenha tirado a dúvida de algumas pessoas e de outras não. Isso aí, é verdade. Então vai lá, deixe seu like e depois comente lá embaixo as dúvidas que você tem. Por quê? Porque aí eu e a Tati, em cima dessas dúvidas, conseguimos planejar algo para explicar para vocês e tirar essas dúvidas aí. Deixem o like, deixem comentários construtivos, tá bom, galera? Porque a gente faz com todo o coração e amor para vocês. Valeu, galera!